Nós estamos agora nesse tempo refletindo acerca da Páscoa, dessa nossa data importante enquanto cristãos, e de fato a gente não tem muitas datas a serem guardadas, a gente não tem tantos momentos assim, mas esse tempo onde nós relembramos o sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele é muito especial. Assim como o pastor Rômulo disse no início, hoje a gente se lembra de um novo momento no nosso relacionamento com Deus. Um momento onde Deus se revela de forma especial e de forma assombrosamente maravilhosa, apesar da morte. E o tema da nossa série é Páscoa no Divã. Aqui não tem nenhum psicólogo, não tem nenhum psicanalista, não é nenhuma pretensão a gente falar abordar esses assuntos e esgotá-los nesse sentido, e eu não sou nem um pouco preparado para falar sobre isso, mas a gente pegou alguns conceitos da psicanálise e do que a gente vê na nossa cultura, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E hoje o tema é a psicose da alma. O texto eu queria que a gente tivesse como base para esse momento e que isso situasse a nossa mente. É este texto narrado pelo Evangelho de João. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Para a gente, então, nos situarmos um pouco sobre isso, se a gente pudesse conceituar de forma muito simplista, e isso, se você procurar o que significa psicose na internet, talvez esse seja um dos primeiros conceitos a aparecerem. Psicose é a denominação comum de qualquer doença mental caracterizada pelas distorções na percepção da vida real do indivíduo. Ok. Aqui eu quero esgotar todo o conceito, mas vamos partir desse pressuposto. Psicose é qualquer coisa, qualquer distúrbio mental que faça com que a pessoa tenha uma percepção equivocada, irreal da vida e das coisas ao redor. Se a gente pudesse aprofundar um pouquinho nos desdobramentos da psicose, então os gatilhos para desencadear isso, eles podem ser tanto de ordem genética quanto de fatores externos. Um grande trauma, uma situação muito complicada de extrema dor ou de um choque muito grande, isso tudo pode se desencadear. Eu queria que a gente olhasse, a partir dessa nossa perspectiva e refletindo sobre Páscoa, que a gente olhasse como um evento que acontece e que tira o norte da nossa vida. Imagine que nós estamos todos sujeitos a isso. E, na verdade, a gente pode até ser, de certa forma, psicótico e nem percebermos. A gente pode ter distorções da realidade, a gente pode estar olhando para as coisas ao nosso redor da forma como nós não deveríamos olhar, ou pelo menos da forma como elas não são. E é interessante porque no mundo onde a gente vive, se a gente pode ter a certeza de que existem motivos para, em algum momento, desencadear uma psicose em nós, pelo menos o tempo de hoje ele está cumprindo um papel muito legal. Eu não sei vocês, mas 2019 foi um ano, quer dizer, tem sido um ano muito complicado. A gente já está em abril e eu não sei vocês, mas o meu sentimento é assim: Senhor, faz passar rápido, porque o tanto de catástrofe, o tanto de tristeza que a gente já experimentou nesse ano de 2019 não está no gibi. Primeiro porque a gente é recebido com a notícia, por exemplo, da barragem de Brumadinho que estoura. E eu tenho um colega meu, na verdade um bom amigo meu, um grande amigo meu, que ele foi um dos voluntários naqueles momentos onde as pessoas estavam enviando ajuda humanitária para Brumadinho. E ele falou assim: Rafael,
a terra exalava cheiro de morte. Era um cenário absurdo. Mas não só isso. Parece que as coisas, a gente está diante de Deus e fala assim, Deus, tá ok, beleza, uma catástrofe. Eu acho que foi no início do ano, geralmente alguma mega catástrofe acontece, né? No ano, tá, é de se esperar, mas agora chega, né? E a gente se depara com o massacre de Suzano, onde adolescentes tiram a vida de outros adolescentes. Mas não só isso, a gente se vê diante de um caso de extremo infortúnio, onde uma vida inocente foi ceifada, num caso que a gente não consegue entender o porquê. 2019 é um ano que pode te levar à psicose. E se não te levou, parabéns, você está aí, ó, firme e forte, que legal. Mas a questão é que situações difíceis, momentos complicados, levam a gente a nos distanciarmos das pessoas ao redor. E é basicamente o que a psicose acaba levando. A gente acaba tendo um comportamento, desenvolvendo um comportamento antissocial. E eu não sei vocês, mas em diversos momentos a gente pensa assim, cara, é por isso que eu amo cachorro. Porque cachorro não dá esses problemas aí, não tem nada disso. Cansa se relacionar com as pessoas. Cansa se relacionar com gente porque só tem problema. E é interessante porque a gente consegue confirmar essa tese olhando para nós mesmos. Se a gente que se conhece bem no interior, a gente se cansa da gente. Né? Mas não tem como a gente ficar longe da gente. A gente não desenvolve uma psicose para ficar distante de nós mesmos. Né? É complicado isso, é uma coisa muito mais complexa. Mas, de certa forma, a gente se cansa de toda a maldade, se cansa de todas as mazelas e os problemas ao redor, e a gente se cansa de se relacionar com os outros. Acaba que a gente tem uma compreensão muito limitada e psicótica sobre o que é o sofrimento. Acaba que a gente não consegue bem enxergar o espaço da dor, da tristeza. E se tem uma coisa que o nosso Deus quer ensinar para nós, é que numa vida de glória que caminha para a eternidade, há espaço para a dor e para o sofrimento. E Deus fez questão de eternizar isso na cruz. Se existe um momento onde a gente tem todo o direito e o dever de sofrer, é quando nós nos lembramos do sofrimento do nosso Senhor Jesus. É interessante porque as pessoas distantes de um relacionamento com Deus conseguem reconhecer que Jesus era um inocente. Jesus foi um homem condenado sem culpa. E aqui qualquer historiador que seja coerente, correto, há de se afirmar que Jesus existiu. Jesus, o homem, o Nazareno, que nasceu há tantos anos atrás, ele de fato existiu. E há um consenso, ele foi condenado injustamente. Mas aí, como as pessoas não se relacionam com Deus a partir da palavra revelada dele, então a gente abre um espaço para toda a teoria da conspiração. É interessante porque a gente pira mesmo. E a galera pira em querer entender o que foi a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. A revista Super Interessante, há tempos atrás, publicou essa manchete. Quem matou Jesus? Parece assim inédito, né? Mas as pessoas não sabem responder ao certo quem foi o assassino, o algoz de Jesus. E essa não é uma dúvida somente das pessoas que não se relacionam com Deus. Eu acredito que essa seja uma dúvida, inclusive, de nós que já estamos numa comunidade cristã há muito tempo. E eu te provo. Porque assim como os discípulos lá, do vídeo que a gente viu do curta, o culpado era Judas Iscariotes. É o traidor. É o cara que caminhou com Jesus e mesmo assim, conhecendo o mestre, resolveu traí-lo. Mas talvez você conheça um pouquinho mais a fundo da Escritura e você fala, não foi Judas Iscariote. Foram os líderes religiosos. Caifás, um homem importante daquele tempo,
um líder religioso, ele toma a rédea de toda essa história e ele quer crucificar Jesus, ele quer matar Jesus porque Jesus é um criminoso. Jesus é um criminoso porque ele perverte a palavra revelada de Deus. Jesus é um impostor. Mas talvez você seja um pouquinho mais estudioso da Bíblia e você fala assim, não foram os líderes religiosos. Foi Pôncio Pilatos. Porque Jerusalém era província de Roma. E eles não poderiam, os judeus não poderiam executar uma pena capital. Então precisava da autorização do Estado. E Pôncio Pilatos, o grande governante daquela província, daquela região, diversas outras províncias ali, então ele é o responsável, ele teria dado voz. Tanto que ele se vê numa situação e o que ele faz, será que ele absolve Jesus ou ele deixa que a voz do povo prevaleça? E ele meio ali na dúvida, não sabendo o que fazer, com medo de toda a situação, ele lava suas mãos. Mas aí você também continua estudando mais a Bíblia, e você pensa assim, não foi Pôncio Pilatos. O culpado foi a multidão. Porque se os líderes religiosos tivessem ido com Pôncio Pilatos, simplesmente eles, talvez a coisa não acontecesse do jeito que aconteceu. A multidão pesou. Eles bateram panela naquele tempo. Eles fizeram arruaça. Eles criaram tumulto. Isso pesou na consciência de Pôncio Pilatos. E aí ele, cedido pela pressão de toda a multidão, então ele deixa que a pena capital seja aplicada a Jesus. Mas aí você está estudando mais a Bíblia. E, na verdade, não é a multidão. Foram soldados romanos. Porque a gente é responsável por aquilo que a gente faz. E aqueles caras tinham armas nas mãos. E eles tinham poder. E foram eles que perfuraram Jesus. Eles que pregaram Jesus na cruz. E se você ainda estuda um pouquinho mais, você já se aprofundou e não foram soldados. Essa é uma resposta muito simplista. Foi a humanidade. Foi o ser humano que pregou Jesus naquela cruz. E se você concorda com algumas dessas respostas, eu temo te dizer que você está errado. Porque não foi a humanidade, não foi Pôncio Pilatos, não foram os governantes, não foi ninguém que pregou Jesus na cruz. E é interessante porque se nós queremos entender o porquê que Jesus teve que morrer, a gente tem que entender antes quem foi o responsável pela morte de Jesus, correto? Faz um pouco de sentido. E a própria Escritura revela quem foi o culpado. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Palavras registradas pelo profeta Isaías, dizendo acerca da vontade do Pai em fazer com que o Filho sofresse. Também o apóstolo Paulo registra na carta aos Romanos, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Foi o Pai quem quis que Jesus morresse. E aí você já deve estar pensando assim, uau, esse Deus cruel, então a gente para aqui para se lembrar disso? É sério? A gente tem que entender quem colocou o Filho na cruz foi o Pai, mas foi com um propósito. Eu queria que você caminhasse aqui, porque quando nós entendemos o propósito de um acontecimento tão cruel, tão doloroso, tão pesado, eu proponho a vocês que esse seja o caminho para a solução de qualquer psicose do futuro da nossa alma. Qualquer questão interna, qualquer dor, qualquer questão mal resolvida, qualquer problema, qualquer experiência, qualquer vivência negativa, quando nós colocamos aos pés da cruz, diante do sofrimento do nosso Senhor, a gente consegue compreender propósito, a gente consegue perceber sentido, e a gente consegue caminhar trilhando um caminho
onde nós podemos perceber corretamente as coisas ao nosso redor. E aqui eu queria propor, então, 3 propósitos para a morte de Jesus. O primeiro propósito, resgatar-nos do castigo do pecado. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24, ele registra: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E uma primeira coisa precisa ser postulada: pois todos pecaram. Todos pecaram. Vou repetir: todos pecaram. Todos nós nos rebelamos. Porque essa história não começa simplesmente quando você nasce. Essa história começa no início de tudo, na criação. Quando Deus estabelece o relacionamento dele com a humanidade, em que ele coloca Adão e Eva no jardim, e estabelece a relação em que eles iriam usufruir de tudo que foi criado, iriam cuidar de tudo aquilo que foi criado, e estavam numa relação plena com o Criador. E a relação estabelecida era que eles iriam cuidar de absolutamente tudo, mas eles deveriam viver num princípio de obediência a Deus. Um princípio de sujeição ao Deus que os criou. Então, quando no jardim Adão e Eva se rebelam diante do governo amoroso e justo de Deus, eles pecaram. Mas você, como um bom estudioso da Escritura, você sabe que a palavra Adão e Eva, eles simbolizam humanidade. Então, no jardim, não é simplesmente um casal que come uma fruta e que agora a gente está sofrendo o que a gente está sofrendo. No jardim, a humanidade se rebela. No jardim, a humanidade decide viver distante do governo de Deus. No jardim, a humanidade resolveu tomar as rédeas da sua própria vida e negar a existência do Criador. Vivo segundo a minha própria vontade. E então o pecado se estabelece. Então a relação rompida entre Deus e a criação começa. Mas a coisa não fica aí. A gente não só pecou, como nós estamos destituídos da glória de Deus. E aqui é muito importante da gente entender, porque estar destituído da glória de Deus, o que basicamente significa é que nós não conseguimos alcançar o padrão de perfeição de Deus. Nós não conseguimos alcançar o padrão de perfeição de Deus. E sabe qual é o padrão de perfeição de Deus? A lei dele. Essa é a lei. E se você já teve a curiosidade de abrir a sua Bíblia e olhar os 10 mandamentos, olhar a lei de Deus, se você leu esse texto, se você se deparou com isso, de forma honesta respondeu a todos esses mandamentos, então você chegou à mesma conclusão que eu. Que você não é capaz de cumprir nenhum único tópico da lei de Deus. Você não é capaz de cumprir nenhum dos mandamentos do Senhor. O padrão de perfeição é o próprio Deus, é a lei dele. E nós não somos capazes de atingir. Ninguém consegue alcançar o grau de perfeição de Deus, o padrão de perfeição de Deus. E o problema é que nós sempre nos comparamos com outros padrões e padrões que nós criamos. Afinal, existe sempre alguém pior do que eu. Então, na minha relação com Deus, poxa, se Deus vai se relacionar com gente, né, então eu não sou dos piores. Então, acredito que eu entendo porque Deus se relaciona comigo, né? Eu não sou como esses outros aí. Mas o problema é que o único padrão que Deus aceita é o da perfeição, expressa na sua lei. E nós não somos capazes. Você com certeza, e isso eu digo sem medo, você com certeza já se viu em algumas situações onde você degladia com você mesmo, com coisas de dentro, em que você se propõe a agir de uma determinada forma, onde você se propõe a viver trilhando um certo caminho, a se desvencilhando de algumas atitudes, partindo por um caminho de retidão, de integridade,
mas você se vê constantemente tropeçando e falhando diante desse caminho. O bem que você quer fazer, você não consegue fazer. Mas o mal que você odeia, está sempre diante de você. Pecado não é simplesmente transgredir a lei de Deus. Pecado é uma condição onde nós estamos imperfeitos, impuros, incapazes de por nós mesmos nos relacionarmos com o Criador. A Escritura diz e reforça isso. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. E é importante perceber que naquela cultura, quando a gente fala de trapo imundo, naquele contexto, a menstruação da mulher a colocava num patamar de impureza cultica. Então, quando a mulher estava no seu período de menstruação, ela deveria evitar contato com todas as pessoas, ela se restringiria dentro da sua casa a um contato com até determinados utensílios domésticos, porque se eu, como homem, encostasse no copo que uma mulher menstruada naquele tempo encostou, então eu estaria impuro, e eu estaria impuro para o relacionamento com Deus. Agora imagine, então, que simplesmente o tocar em algo que uma mulher impura, num momento específico da sua vida, toca, isso faz com que eu esteja impuro diante de Deus? A Escritura registra que as nossas boas obras, os nossos atos de justiça para Deus são como trapo imundo. Aquilo que a gente acha que a gente faz, sabe aquelas coisas que a gente fala assim, agora Deus vai me ouvir. Não, eu já estou ouvindo na igreja aqui já tem muito tempo. Agora Deus vai me ouvir. Não, eu tenho dado dízimo já regularmente. Agora Deus vai me ouvir. Não, eu parei de beber. Deus vai me ouvir. Gente, agora eu tô muito mais... Eu não estou respondendo mais a minha mãe. Deus vai me ouvir. Agora eu sou um funcionário exemplar. Deus vai me ouvir. Tudo aquilo que a gente faz, tentando alcançar algo de Deus, não passa de trapo imundo. São as nossas tentativas de nos justificarmos. São as nossas tentativas de restituirmos, religarmos no nosso relacionamento com Deus e de estarmos bem. Mas a coisa não funciona assim. Pois todos, a gente voltando para o texto, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É interessante quando a gente percebe que o ser humano busca essa redenção. O ser humano busca estar numa situação em que está tudo certo. Em que a gente sabe que as coisas vão caminhar bem, em que nada pode nos condenar. Mas quando a gente percebe o que é o pecado e o que o pecado estabelece no mundo, a gente percebe o quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto nós não somos capazes de nos redimirmos por nós mesmos. A morte de Jesus, ele vem resgatar a gente, ele vem trazer a gente de volta e ele acaba da nossa vida, ele extirpa da nossa vida o castigo do pecado. Ele traz a redenção plena. E a gente tem que entender quais são os desdobramentos do pecado. O pecado na nossa vida, primeiro ele nos leva a um patamar de condenação. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós percebemos que todos nós, sem exceção, estamos condenados diante dela. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, porque qualquer um que transgrida simplesmente um aspecto da lei, já é considerado um criminoso diante de toda ela. Então nós somos condenados diante da lei de Deus. O pecado nos eleva a esse patamar de condenação. Mas não só isso. O pecado também nos coloca numa condição de separação com o nosso Criador. Nós estamos separados.
A gente já não consegue perceber a presença do Deus que se relacionava com a humanidade no jardim. Sabe os momentos onde você está assim, Senhor, onde o Senhor está? Sabe esses momentos, eles são um reflexo, um eco da nossa separação com o Criador. Mas não só isso, o pecado também trouxe escravidão. Você já se viu em algumas situações onde você, de fato, sabe o que você deve fazer, mas você não consegue? O pecado colocou a gente num patamar de escravidão, onde a gente vive para satisfazer os nossos desejos, o desejo da nossa carne. Vivermos por nos satisfazermos simplesmente. E se você for um pouquinho honesto, você pode perceber que, no mínimo, você vive uma crise moral. Você vive uma crise dentro de você, onde você sabe o que deve ser feito, você sabe que você não pode continuar vivendo a vida como você está vivendo, mas você não consegue. É isso que o pecado faz. Ele nos escraviza. Por fim, a gente morre. A morte física é uma realidade por conta do pecado. Nós não fomos feitos para morrer. A morte física é uma realidade. A morte espiritual é uma realidade, porque se nós nos separamos com o Criador e Deus é Espírito, então nós nos desconectamos com essa realidade espiritual. Nós morremos espiritualmente. Por fim, nós morremos eternamente. Porque a morte eterna é o que esperam aqueles que não vivem segundo o conselho amoroso do nosso Senhor Jesus. É isso que o pecado trouxe. Foi isso que o pecado fez. E Deus, Jesus vem para que nós não experimentemos esse castigo. Para que todos os efeitos do pecado sejam apagados da nossa existência. O pastor Tim Keller, ele resume da seguinte forma: em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. E se nós estamos aqui tentando descobrir o porquê que Jesus teve que morrer, essa é uma verdade universal. Imagine que você, com o seu possante, o seu carro maravilhoso, aquele Uno Mille, 1999, você está no trânsito e você bate o carro. Você bateu numa árvore caída. E aí, você bateu nessa árvore e, como as coisas aqui no nosso país não funcionam tão bem, a prefeitura não fiscalizou, não fez nada e o prejuízo simplesmente ficou por você. A coisa ficou, vai sair do seu bolso, você vai resolver porque você não tinha seguro. Mas aí você já, diante dessa situação onde você bateu na árvore, então você já está assim, vacinado. Então você já fez um seguro para o seu Uno Mille de 99. E aí você estava dirigindo e você bateu na traseira de uma Ferrari. Você bateu na traseira de uma Ferrari. E agora? O que eu faço? Como que eu vou resolver essa situação? De uma forma bem simplória, eu trouxe essa ilustração para dizer que, basicamente, o nosso pecado fez com que a gente batesse no carro errado. A gente ofendeu quem a gente não poderia ofender. E é muito importante, quando nós estamos nos colocando diante de Deus para nos relacionarmos verdadeiramente com Ele, que a gente entenda o tamanho da nossa ofensa. É quando o pastor John Piper ele diz algo muito interessante sobre isso. A gravidade de um crime é determinada, em parte, pela dignidade da pessoa e do cargo que está sendo desrespeitado. Se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida, e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante. Portanto, merece um castigo infinito. Entender que pecado não é simplesmente uma ofensa para alguém, mas é um crime cometido diante do ser mais digno de toda a história.
do Deus Santo, Santo, Santo. Uma ofensa cometida por pecadores, pecadores, pecadores. Se nós ofendemos um ser infinitamente digno, então nossa ofensa é infinitamente criminosa. Essa é a situação. É exatamente isso que a gente experimenta por conta da nossa desconexão com o Criador. No jardim se estabelece esse cenário, onde nós estamos completamente condenados diante do padrão de perfeição de Deus, onde nós estamos separados, onde nós não conseguimos experimentar uma vida de liberdade, mas nós somos escravos dos nossos próprios prazeres e das nossas próprias vontades. E assim como o escritor Pablo Neruda, ele diz assim: você é livre para escolher, mas você é escravo das suas escolhas. Nós estamos escravos da escolha que nós fizemos no jardim, na escolha de nós nos rebelarmos com o Criador, e então nós experimentamos a morte. Então o pastor John Stott, ele dá luz a um dilema. Porque nessa situação, então, diante disso tudo, você pode então se perguntar, tá, ok, a gente está diante disso. E por que Deus não simplesmente resolveu a coisa? Se lá no jardim, Adão e Eva lá pecaram, desobedeceram, comeram do fruto, e simplesmente Deus fizesse assim, não, ok, então tá bom, vocês comeram do fruto, tá, que não se repita, tá bom, e pronto, vamos caminhar. Porque se Deus age dessa forma, então Ele não é justo. Porque o princípio já estava posto. Deus já havia falado para a humanidade, já havia falado para Adão e Eva que se um dia eles comessem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Se eles tivessem desobedecido o Criador, eles iriam experimentar a morte. Mas então há um dilema dentro de nós, que ele é resolvido por uma decisão do nosso Deus. O pastor John Stott diz assim: como, pois, podia Deus demonstrar simultaneamente sua perfeição no juízo e seu amor no perdão? Porque muitos de nós nos relacionamos com um Deus em que, no Antigo Testamento, a gente acredita que Deus é um Deus bem mau. E assim, ele é mais mau do que bom. Deus, assim, no Antigo Testamento, ele está mais ou menos nesse sentido. Assim, né? Aí no Novo Testamento, quando Jesus vem, aí Deus deixa de ser mau e ele fica um pouquinho mais bom. Aí ele fica um pouco mais misericordioso. Mas se Deus ele se anula e se nega, então ele não é Deus. Ele é o exemplo pleno. Ele é o conceito do que é justiça, ele é o conceito do que é amor, ele é o conceito do que é misericórdia, ele é tudo na sua plenitude. Mas como esse Deus pode exercer juízo e ainda assim amor, e ainda assim demonstrar misericórdia? Ele estabelece o princípio. Somente providenciando um substituto divino pelo pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão. Somente assim ele poderia cumprir, ele poderia aplacar a justiça e demonstrar misericórdia e amor. Romanos, no capítulo 3, versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus nos deu um substituto, este é Cristo Jesus. Ele entra na história, ele assume um lugar, uma pena que era nossa, para que sobre nós não caísse a ira de Deus, mas fosse derramado amor. É muito importante a gente perceber, esse princípio ele é revelado em toda a Escritura. Deus não está revelando algo novo.
Deus não está revelando algo novo ao enviar Jesus Cristo. Ele está falando daquilo que ele sempre disse, da manifestação do seu amor e da sua graça desde o início dos tempos. Ele amou a nós profundamente. E ele recebe em si o dano, para que a gente não sofra. E aqui, o princípio ele começa assim lá no jardim. E talvez você não tenha olhado para a Escritura nesse sentido, mas quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Eles são cobertos por uma roupa feita com peles de animais. Então animais morreram no lugar de Adão e Eva. Houve morte, mas Deus demonstrou misericórdia. E Abel, no seu sacrifício a Deus, Deus o abençoa, Deus o aprova, porque isso já sempre fez parte dos planos do Senhor, em que um cordeiro, aquele sem mácula, o primeiro de todo o rebanho, ele iria como sacrifício para aplacar a ira de Deus. E Deus sempre estabelece um substituto. E Deus agiu assim na relação dele com Adão, lá no início. E Deus, ao longo da história, também foi agindo neste sentido com Abraão, em que Abraão ele é desafiado por Deus para que ele vá e sacrifique o seu filho. E que no momento onde ele está lá, para tirar a vida do seu filho, diante de uma ordem de Deus, Deus provê um substituto para a vida de Isaac. E eu sei que dentro do seu coração pode estar uma dúvida. Por que Deus tem que fazer assim, de forma tão cruel? Por que isso tem que estar tão estampado assim na nossa cara? Por que Deus teve que levar Abraão às últimas instâncias para que aos 45 do segundo tempo ele provesse um substituto? E por que ele tinha que matar um cordeiro? Por que essa morte? Por que toda essa crueldade? Porque Deus ia trabalhar na vida de Abraão e de um povo que seria chamado para ser bênção por todas as nações, mas não por conta simplesmente da vida de Abraão, de ser uma pessoa boa, mas por conta daquilo que ele fez por fé. A anunciação da vinda de um substituto, do Cordeiro de Deus que tiraria todo o pecado do mundo. E então a gente está hoje comemorando, celebrando, rememorando aquilo que é a Páscoa. A Páscoa, que é o momento da passagem, que de igual forma naquele tempo, quando Deus vem em favor do seu povo, enquanto eles estavam em cativeiro no Egito, Deus envia para aquele povo do Egito pragas, para que assim o coração do faraó se amolecesse e o povo fosse liberto. E que a última praga é um anjo da morte que viria visitar e queria aniquilar todos os primogênitos do Egito, todos aqueles que estavam naquele lugar, naquela ocasião. E que para que se livrasse da ira desse anjo da morte, então você teria que sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Mas talvez você olhe para toda essa história de uma forma muito romântica. Se a gente for olhar um pouquinho para o contexto histórico e para toda a cerimônia em volta disso, a ordem era que aquele animal, aquele cordeirinho, fosse morto na presença de todos da casa. Crianças, adultos, os velhos, todos eles testemunhando aquela cena. E que aquele sangue seria jorrado, aspergido nos umbrais da porta. E que eles teriam que comer todo aquele cordeiro e não podia sobrar absolutamente nada. Porque aquilo prefigurava o que Deus iria fazer pelo seu povo. Aquilo que Abraão não conseguiu fazer. Aquilo que Abraão lhe pesou o coração. Deus estava relembrando e queria trazer a nossa imagem de que Ele faria isso ao enviar o seu Filho no nosso lugar. O pastor conta de uma ocasião em que ele foi chamado para falar
acampamento de Páscoa, em que ele foi chamado e quando ele chega no aeroporto, o pessoal daquela igreja vai buscá-lo e ele vai para uma Kombi com esse pessoal e no fundo da Kombi tinha uma ovelhinha, tinha um cordeirinhozinho, uma ovelhinha. Ovelhinha fofinha, aí todo mundo apelidou ela de Mé. A ovelhinha, o apelido dela era Mé, e todo mundo chamou de Mé. E no acampamento ela foi o xodó, e todo mundo tirava selfie com a Mé, ficava brincando com a Mé, e todo mundo ali, porque a ovelhinha pequenininha, fofinha. Se vocês tiverem essa curiosidade, procurem no YouTube, assim, vídeo de ovelhinha pequena. Você vai ver até umas tomando susto e caindo assim, paralisada. É mais bonito do que eu estou falando aqui. E aí essas pessoas todas lá brincando com a Mé, e aí esse pastor, no momento em que ele foi pregar, ele pregou para aquelas pessoas, e quando ele encerrou, ele foi saindo, e o líder daquela programação, ele subiu no púlpito onde o pastor tinha pregado e falou assim: gente, a gente está na Páscoa, e a gente está se lembrando do sacrifício do Cordeiro. E para que a gente tenha a imagem muito viva do que isso significou, eu queria que vocês olhassem para trás. E aí as pessoas olharam para trás e tinha uma mesa. E a Mé estava lá, naquela mesa, com o pescoço rasgado e o sangue jorrando. E as pessoas não conseguiram encarar aquela cena. Não conseguiram. As crianças saíam chorando, as pessoas não conseguiam entender. E a gente acha que por conta de tudo que a gente já faz meio no automático, as nossas celebrações, onde a gente rememora a Páscoa, a gente se esquece de que Jesus foi ofendido. Deus foi ofendido. E Ele resolveu pagar pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Aquilo que viria a se cumprir em Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso exatamente que João Batista diz. Quando ele avista Jesus vindo ao seu encontro, ele anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum cordeiro amontoado em todas as pilhas de carcaças mortas ao longo de toda a história é capaz de cumprir a lei da forma como o Filho de Deus, Jesus Cristo, se encarna e cumpre e paga aquilo que era nosso. John Stott, ele resume muito bem o que é toda essa história. A essência do pecado é nós, seres humanos, colocando-nos no lugar de Deus, enquanto a essência da salvação é Deus colocando-se em nosso lugar. Nós nos colocamos onde somente Deus merecia estar. Deus se coloca onde nós merecíamos estar. Enquanto nós, numa atitude de rebeldia, quando nós vivemos segundo os nossos próprios pecados, a gente quer se colocar no lugar de supremacia de Deus, Deus vem com graça. Deus vem com misericórdia e assume o nosso lugar. Talvez depois desses filmes sobre a paixão de Cristo e essas tantas representações, a gente tem um pouquinho mais nítido do que foi o sofrimento de Jesus. Mas eu queria que a gente parasse um pouquinho para refletir o que foi isso. Porque antes de Jesus subir a cruz, ele já sofreu, e sofreu muito. Um jornalista, quando ele se deparou, da primeira vez onde o filme do Mel Gibson foi exibido, A Paixão de Cristo, quando ele olha para aquilo tudo, terminou o filme, ele falou assim: é impossível que um homem tenha passado por isso tudo. E de fato, é impossível que um homem tenha passado por isso tudo. Porque quem passou foi o nosso Deus, Jesus Cristo, encarnado. Ele sofreu as agonias da anunciação da sua crucificação. Ele suou sangue. E só essa antessala já seria suficiente para desmontá-lo.
mas ele sofre na cruz, e ele sofre de forma inimaginável. Somente o sofrimento anterior à crucificação seria suficiente para conduzir Jesus à morte. Os instrumentos usados nos açoites provocavam cortes que dilaceravam a musculatura e deixavam à mostra os ossos. As infecções eram inevitáveis. A perda excessiva de sangue levava a pessoa ao que conhecemos como choque hipovolêmico. Esse é o registro desse jornalista, Lee Strobel, que ele faz uma investigação sobre o que foi o sofrimento de Jesus na cruz. E simplesmente os sofrimentos os momentos antes de Jesus ser crucificado já foram humanamente impossíveis de serem absorvidos. Era uma dor absurda, era um sofrimento excruciante. Mas não só isso. A crucificação era um mecanismo infalível, pois o indivíduo morria lentamente por asfixia. No entanto, no caso de Jesus, temos duas agravantes. Ele tinha seus pés perfurados na altura dos tendões, o que gerava uma dor insuportável quando tentava se apoiar para levantar o tórax numa posição de inspiração, e a musculatura de suas costas dilaceradas pelos açoites impediam a inspiração de ar. Jesus sofreu muito. Eu não queria que essa fosse simplesmente uma Páscoa onde a gente ignora essa parte. Jesus sofreu. Mas sabe qual foi o maior sofrimento de Jesus? Não foi a dor física. Não foi as suas costas dilaceradas. Não foram os seus pedaços de pele que ficaram ao chão. Não foram as infecções, não foi a falta de ar, não foi a dor nos seus tendões. Foi a dor de receber o meu e o seu pecado. A Escritura registra, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. O apóstolo Paulo aos Romanos, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a dor do nosso Deus, apesar dele receber o pecado que era meu e seu, ele fez isso para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que toda dor, para que toda psicose da nossa vida, para que todo problema, para que toda mazela, nós tivéssemos a certeza de que há fim. Para que toda dor seja por enquanto. Para que todo sofrer cesse. E para que a partir de todas as suas dores, a partir de todo o sofrer do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente saiba que nós estamos em paz com Deus. A ira que era destinada a nós foi sobre o Filho. E nós recebemos o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Pai. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E aqui eu queria me dirigir muito especialmente para você, porque eu sinceramente, apesar da gente estar aqui juntos domingo após domingo, eu não sei o que se passa no seu coração, e pelas estatísticas, eu temo a dizer que boa parte dos irmãos não sejam seguidores de Jesus. O que eu quero te dizer é que às vezes, algumas situações do nosso passado, algumas vivências nossas, alguns pecados nossos, nos levam a uma psicose dentro da nossa alma. E qual é a psicose? De que nós não somos merecedores do relacionamento com Deus, e então nós não somos alvos da graça e da misericórdia do Senhor. De fato, nós não somos merecedores. Mas apesar disso, nós fomos alvos da graça e da misericórdia de Deus. E todo o que crê é justificado em Cristo Jesus. Todo o que crê. Então a gente entra para um segundo motivo do porquê da morte de Jesus. Jesus, ele morre para nos restaurar o relacionamento com Deus. Ele morre para nós
termos o relacionamento restabelecido, nós nos reconectarmos com o nosso Criador. O apóstolo Paulo também registra nos Romanos: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E ainda assim, no Evangelho de João, as próprias palavras do nosso Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui eu queria te desafiar e trazer verdades ao seu coração e à sua mente, que talvez você esteja vivendo uma vida ignorando isso. Jesus não é um caminho. Jesus não é uma das formas de nós termos redenção. Jesus não é um meio para que eu tenha paz. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém tem um relacionamento genuíno com o Criador, com o Pai, se não for mediante Jesus Cristo. E é Ele quem restaura o relacionamento entre nós e Deus. É Ele quem restaura o nosso relacionamento, é Ele que restaura a conexão que nós rompemos com o Criador. A gente vive uma vida de tentar resolver as coisas, desenvolvendo a nossa espiritualidade por diversos caminhos. Enquanto a gente está caminhando para um precipício. O único caminho que nos leva a um relacionamento genuíno com Deus, em que nós somos redimidos, em que nós temos paz, é através do sacrifício genuíno do nosso Senhor Jesus. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos. E é por isso que, se há espaço para tristeza, a cruz também é um sinal da alegria sendo restaurada. Nós nos gloriamos na vida de Cristo Jesus. Nós nos gloriamos pelo ministério de Jesus, pelo seu sofrer, pela sua morte. A gente tem a certeza de que nós fomos reconciliados com o Pai. E Deus resolve demonstrar o seu amor por nós nisso. Cristo Jesus nos amou enquanto nós estávamos ainda nos nossos delitos e pecados. E aí a gente entra num terceiro motivo. Se num primeiro momento Jesus morre naquela cruz para que nós sejamos resgatados do castigo do pecado, e Jesus morre naquela cruz para nos reconectar com o nosso Deus, com o nosso Pai, então agora a gente tem a certeza de que a cruz é a revelação da grandeza e do amor de Deus. A cruz é para mostrar qual é a natureza, a intensidade do amor de Deus para conosco. Porque o que a gente tem vivido é uma vida de Deus me amou porque eu sou uma boa pessoa. Deus me amou porque eu estou sempre aqui no caminho aqui da igreja. E talvez você não tenha o relacionamento tipicamente evangélico. Talvez você seja, inclusive, até um desigrejado, ou mesmo você seja um simpatizante de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem bom. Jesus Cristo foi um mestre muito sábio. Mas nenhum mestre, nenhum sábio diria que era Deus e a gente consideraria como um sábio. Ou ele é quem ele afirma que ele é, ou ele é um impostor. E Jesus é Deus. E ele vem para revelar a grandeza, a grandiosidade do amor de Deus para com cada um de nós. Ele vem para mostrar que não é porque a gente era bonzinho que Deus se revelou, mas por conta da nossa podridão, apesar de quem nós somos, apesar da nossa sujeira, apesar da nossa impureza, apesar dos pensamentos negativos, apesar do nosso desejo de estarmos simplesmente querendo fazer aquilo que nos agrada, Jesus veio aí, na nossa sujeira, demonstrar a intensidade do amor do Pai. A Escritura resolve revelar
o Pai em Jesus. Então, se você fica dia após dia pedindo assim: Deus, aparece para mim, Deus, se mostra para mim, Deus, por favor, eu preciso te ver. Uma notícia que talvez te ajude. Esse daqui é Deus. Esse é Deus. O apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do nosso Deus. E ele resolveu demonstrar toda a sua glória, demonstrar todo o seu amor na cruz. Ele resolveu demonstrar toda a sua majestade sofrendo no nosso lugar. Então, sempre quando você, seu coração, a sua mente quiserem saber, Deus se revela para mim, lembre-se de Cristo. Lembre-se de Jesus, o servo sofredor, que assumiu o nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Deus nos assegura que o seu amor ele é tão forte, ele é tão intenso, que ele não poupou o seu próprio filho. E se ele não poupou o seu próprio filho, por que nós achamos que numa vida com Deus a gente não vai ser pleno e feliz de verdade? Se Deus deu o que há de mais precioso dele, por que a gente acha que uma vida com Deus é uma semi-vida? É uma vida meio manqueta. É uma vida incompleta. O amor de Deus quer nos preencher. Deus nos amou profundamente, para que a gente tenha certeza de que a ira de Deus foi aplacada, de que Deus veio e Ele nos amou apesar de quem nós somos. E vocês conhecem esse cantor, Rodolfo Abrantes. Todos conhecem a história de conversão dele, que ele era um famoso artista de uma banda do meio musical e tal, e ele teve uma mudança muito radical. Para quem quiser conhecer um pouquinho do testemunho dele, vale a pena. Ele, de fato, foi transformado. E é interessante a constatação simples dele, que deveria ser a nossa, mas que eu não sei o que acontece com a gente, mas a gente não pensa desse jeito. Ele simplesmente enxergou assim: se o jeito dele me amar foi dando a vida por mim, então eu dei a minha vida para ele. Se essa foi a linguagem de amor de Deus, então eu vou agir da mesma forma. Eu vou entregar minha vida para ele. E é nessa atitude onde nós nos deparamos com o amor de Deus que nós somos compelidos a viver por ele. É diante da cruz do nosso Senhor que nós somos chamados a nos estreitarmos no relacionamento com ele, sabendo que nada pode nos separar do amor dele. E o amor dele está em Cristo Jesus. Nós fomos lavados pelo sangue do nosso Senhor. Deus não olha a nossa justiça. Deus não olha as nossas atitudes de redenção, de autorredenção. Deus olha o sacrifício do Filho. Ele nos amou. Não se esqueçam jamais disso. E para a gente refletir e praticar. Em primeiro lugar, diante do grande amor de Deus por você, qual será a sua resposta? Não ache que você veio simplesmente cumprir uma data num calendário. Todo encontro com a palavra do Senhor, todo encontro com a palavra revelada de Deus, é um encontro com o próprio Deus. E encontros com Deus nos responsabilizam. Encontros com Deus nos desafiam. Encontros com Deus nos transformam. E essa é a minha pergunta. Qual vai ser a sua resposta? Segunda, você já rendeu sua vida a Jesus, reconhecendo como Salvador? Você pode estar aqui há muitos anos, mas você pode não ter rendido sua vida a Jesus Cristo.
E hoje é uma noite para você tomar essa decisão. Renda-se ao governo amoroso e justo de Deus. Renda-se à justiça feita em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Em terceiro, Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Viva com responsabilidade. Eu acredito que a gente nunca vai saber plenamente o quanto custou de Deus. Mas a gente pode saber que o preço foi muito alto. E se o preço foi muito alto e você não pagou, mas ainda assim, Deus demonstrou isso por você, então, seja responsável. Não viva uma vida licenciosa. Não despreze a cruz do Senhor. Não despreze o sacrifício do nosso Deus. Viva uma vida de submissão a Ele. Porque é quando a gente perde a vida para os nossos desejos e para as nossas vontades. Quando nós nos tomamos a cruz e resolvemos seguir a Cristo, então esse é o caminho da vida plena, vida genuína.